Bom, o texto que eu queria ler está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Se alguém trouxe Bíblia no celular, quiser acompanhar. A partir do versículo 1 diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lisânidas, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, e não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria por ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de lhe desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por eu estar aqui, muito obrigado, eu agradeço pela vida de cada um aqui. Senhor, que não saia da minha boca nenhuma palavra meramente minha, Senhor, mas que seja algo útil para a edificação do Teu corpo. Senhor, que essa palavra possa frutificar no nosso coração, não como uma mera doutrina ou algo externo, mas que possa dar frutos na nossa vida, que possa ser visível aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu escolhi esse tema, vem me incomodando. O título que eu dei para a pregação é a necessidade do arrependimento. Eu vejo que o arrependimento ele é uma doutrina muito importante dentro do cristianismo, e de que todos necessitamos, sejamos cristãos ou não, na questão do arrependimento. Eu não tenho a pretensão aqui de fazer um estudo bíblico sobre o que é arrependimento, o que vem a ser alguma questão mais teológica, mas a gente tem o costume aqui no Armazém de propor reflexões para que a gente consiga debater depois, ter um pouquinho mais de elucidação da palavra e como ela pode ser aplicada na nossa vida. A Bíblia ela não pode ser mais clara quando ela começa dizendo que aqueles que desejam o reino dos céus, eles devem antes de tudo se arrepender. A gente vê na pregação de João Batista, posteriormente Jesus, a questão muito forte do arrependimento. E o que é o arrependimento? Então, por que o arrependimento dentro do cristianismo ele é uma das condições essenciais para se chegar a Deus? A palavra arrependimento, usado no português, ela é subutilizada. O arrependimento a gente liga ele intimamente ao remorso. Então, poxa, eu me arrependi de ter comprado o sapato verde e não ter comprado o vermelho. Eu faço alguma coisa em detrimento da outra. Ou, puxa, como eu estou arrependido daquela atitude que eu tive.
é ligado isso a um sentimento ruim, a um sentimento de culpa, a algo negativo. No texto bíblico original, a palavra que é traduzida para nós por arrependimento é metanoia. Uma tradução literal dessa palavra, meta, né, o prefixo meta, como por exemplo de metamorfose, indica mudança. E noia, como o sufixo que vem da palavra paranoia, né, é de mente. Então, literalmente significa mudar a mente, mudar a nossa mente. Num sentido mais amplo, o arrependimento, então, essa mudança de mente dentro do contexto do cristianismo que a gente vive, a gente consegue relacionar com a mudança que o indivíduo vivencia para a adoção de um novo viver, de um viver cristão. É uma reorientação ética, moral e social da pessoa. É uma reestruturação da personalidade do indivíduo, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo. Conforme o texto que a gente leu aqui, talvez a figura bíblica que mais pregou o arrependimento foi João Batista. Aqui no meu texto está, entre parênteses, historinha de João Batista. Agora é hora de falar, né? Me chama a atenção a figura de João Batista na Bíblia, inicialmente, porque ele era um sacerdote e também um profeta. O sacerdote, talvez isso seja uma reflexão para uma próxima pregação, até um próximo momento. O sacerdote era um cara que era desde pequeno treinado para levar as pessoas até Deus reproduzindo o que já estava posto. Ele reproduzia aquele modelo e aquele era o serviço dele a Deus. O profeta não. O profeta, ele proclamava Deus ali sendo qualquer que seja a função, denunciando a injustiça, dizendo que estava errado. E João, ele tinha essas duas funções. Uma, ele era a favor do sistema, e a outra, entre aspas, contra o sistema. Mas enfim, João Batista, ele era um sacerdote da linhagem, né? O pai dele era sacerdote, então ele tinha direito de comer as comidas do templo, de morar no templo, etc., de usar a estola sacerdotal, né? As roupas, enfim, tudo aquilo que é escrito no Antigo Testamento, a que cabia um sacerdote. E ele escolheu viver no deserto, ter uma alimentação de gafanhotos e mel silvestre, segundo a Bíblia, e se vestir de roupas feitas de couro de camelo. Ou seja, ele não era nada convencional. E para mim, o simples fato do João Batista ele aparecer no Novo Testamento, antes mesmo de Jesus, e todos os evangelhos darem uma importância notória para ele, mostra a importância do ministério dele, que hoje se traduz para nós esse ministério do arrependimento. Esse passo inicial que seria da nossa caminhada com Jesus. O João Batista, ele pode-se dizer que ele introduziu uma liturgia que a gente utiliza até hoje dentro do cristianismo, que é o batismo. Enfim, não tenho a pretensão de ficar falando aqui sobre o batismo, até porque há 2000 anos o cristão discute se tem que jogar a pessoa dentro da água, se tem que jogar água na pessoa, e não chega a ser a lugar nenhum. Mas para nós protestantes, o batismo ele é carregado de significados. Eu pessoalmente acredito que o batismo, então o ato de passar pelas águas, ou então de mergulhar na água e emergir, ele é um símbolo. Ele não é somente um símbolo de um pré-requisito que está sendo cumprido, um pré-requisito físico que está sendo cumprido para que a pessoa seja salva, receba uma salvação metafísica, ou uma declaração de santidade a partir daquele momento para aquela pessoa, uma declaração de uma escolha. Mas é mais que isso. Eu acredito que o batismo ele é uma atitude visível que proclama que nós fomos redimidos, que nós tomamos parte na morte e na ressurreição de Cristo, que um testemunho de que nós nos arrependemos, de que nós queremos nos reorientar a nossa personalidade através dessa lógica do reino. Enfim, eu acredito que também é isso que Jesus acaba anunciando para Nicodemos, ali no capítulo 3 do Evangelho de João, onde ele fala que para ter parte no reino dos céus, ou seja, esse novo viver coletivo que é regulado pelo amor e pela doação em Cristo, ao invés do egoísmo e da opressão que são inerentes ao ser humano, ou seja, o reino de Deus então sendo concebido como a volta do homem ao princípio da vontade de Deus. Para o homem participar desse reino é necessário ele nascer de novo, ele ter esse novo nascimento, esse arrependimento. Voltando ao texto bíblico que a gente acabou de ler, João Batista ele afirmou para as pessoas que vinham para ser batizadas por ele, que eles produzissem frutos
dignos de arrependimento, frutos de arrependimento. Voltando ao início, quando eu comentei que o arrependimento ele não era só um sentimento ruim, mas ele é um sentimento que visa produzir algo em nós. O arrependimento ele é uma ação. Pode ser um sentimento amargo, pode ser um sentimento negativo no primeiro momento, mas é algo que nos impulsiona a gente tomar uma atitude frente à nossa própria vida. Dessa forma, se a gente deve produzir frutos dignos de arrependimento, se o nosso arrependimento não produz nada em nós, não é arrependimento, eu somente entendi alguma coisa ou acreditei em alguma coisa. Não é um arrependimento genuíno. E a gente vê no texto como João ele reorienta as pessoas que se dizem arrependidas e querem ser batizadas, como viver. Fala, olha cara, você tem 2 túnicas? Dá uma. Você tem comida? Reparte. Poxa, mas eu sou soldado, cara, então não maltrate ninguém. Então não dê falso testemunho. Então não aceite propina. O cristão ele deve ter um viver de arrependimento. Não somente João, mas próprio Jesus, quando foi batizado, a palavra conta que a primeira coisa que ele fez é, cara, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Ou seja, essa esfera mística que a gente procura alcançar, que tanto existe no plano futuro, o reino futuro, quanto o reino vindouro, né? Quanto no plano atual, hoje em dia, a gente tem a realidade desse viver no amor, esse viver do reino dos céus. Essa realidade ela é composta de pessoas que têm esse objetivo em comum, que têm essa vontade em comum, que têm esse viver em comum, que expressam o resultado dessa mudança, dessa reestruturação da personalidade. Eu estou falando de nós, tá, pessoal? Que é o abandono do pecado. Opa, agora achei que meu texto está em vermelho, tá, Cris? Agora é a parte que você corta. Corte não. Falar hoje em abandono do pecado é como a gente falar... Eu me sinto como num campo minado. Quando a gente levanta a temática do pecado, hoje no momento da igreja evangélica brasileira, e talvez da igreja evangélica mundial, não sei, não fui na igreja em todo mundo, mas é como andar num lugar permeado pelo legalismo, onde as pessoas acabam reduzindo a graça de Deus a uma simples meritocracia, uma questão de não pecar, de não, você não faz esse tipo de coisa, você é santo, ou então um esforço para você ser mais santo que seu irmãozinho que está do seu lado. Para ilustrar o que eu estou falando, essa semana, não sei se todo mundo viu nas redes sociais, um pastor de jovens aí famoso colocou uma imagem que dizia que Deus é o Deus da segunda chance, mas não é o Deus da milésima chance. Ou seja, até a paciência de Deus tem limite. E eu falei, cara, meu Deus, cara, tem uma frase, né, no meio dessa heresia que você falou aí, né? É uma coisa esdrúxula, uma coisa horrível. Ele vem dessa premissa de, cara, não continue pecando, Deus se zanga. Deus não gosta que você peque. Para com isso, a culpa é sua, você peca, a culpa é sua. Pessoalmente eu vejo como, enfim, esse como um dos principais problemas em muitas pregações que eu já ouvi por aí. Acredito que eu já ouvi, vocês também podem testificar algumas frases que são relativas e pregadas como sendo a verdade mais absoluta do mundo, que não estão na Bíblia. Não está na Bíblia, mas podia estar, né, Cris? Essa não está na Bíblia, mas não podia estar. O cara fala, Deus é amor, mas é justiça. Eita. Ou seja, Deus te ama, mas ó. Ou então, o cara fala, Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Ou ainda pior, essa é a master. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Eu não sei como eu me sinto, se é mais revolta, se é mais pena, se é mais desespero quando eu ouço uma coisa dessa. Mas fato é que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos evangélicos, diversas vezes, acabam baseando as suas principais doutrinas nas ações que devem ser evitadas pelos cristãos e no julgamento
as pessoas que praticam essas tais coisas chamadas de pecados. Também não pretendo me alongar falando sobre isso, mas o abandono do pecado, ao que eu queria me referir como o maior fruto do arrependimento, diz respeito a uma resposta audível e visível para toda a sociedade sobre a questão do que é ser verdadeiramente um cristão. Mais do que combater as transgressões exteriores e visíveis, ou seja, os pecados, no plural, eu acredito que o arrependimento ele vem para tratar com um mal muito maior, o pecado, no singular. Esse que, segundo a Bíblia, que habita em mim, que guerreia contra os meus membros, que faz com que a minha vontade seja contrária a Deus, que seja contrária a mim mesmo, que me faz inimigo de Deus, num primeiro momento. O arrependimento é a consequência do reconhecimento daquilo que o apóstolo Paulo pregou no livro de Romanos, que eu não faço o bem que eu quero, mas sim eu faço o mal que eu não quero. Eu acho que só assim, a gente reconhecendo que não parte de nós, que Deus é amor, mas é justiça, graças a Deus que Ele é amor e justiça, porque os dois estão a meu favor. Porque a justiça de Deus é Cristo. A salvação de Deus veio em Cristo até mim. Eu acho que a partir desse reconhecimento é que a gente consegue ter um arrependimento que não parte de nós, que não parte do irmão. Se a culpa do irmão está fazendo tal coisa, não é dele. O arrependimento me dá a consciência de que eu não presto, de que eu não sirvo, e de que em mim não habita bem nenhum. A gente parte da premissa de que de mim não pode sair nada de bom ou de belo, sem que isso seja dado por Deus, e dado de graça, em todos os sentidos. Se vocês me permitem ainda mais além, e sendo esse um dos pontos centrais, já caminhando para o final dessa reflexão, o que me chama atenção na questão do arrependimento, dessa esfera cristã, digamos assim, de arrependimento, é que apesar do arrependimento ser uma experiência pessoal e intransferível, algo somente entre mim e Deus, ao mesmo tempo, o arrependimento ele existe num contexto social, num contexto histórico, num contexto que atinge o homem como um todo. Esse contexto, como a gente viu, faz com que essa minha experiência, essa minha elucidação, esse meu caminho, ele alcance até o meu próximo. O arrependimento nos faz voltarmos para o outro. Quando o cara perguntou, o que eu faço agora? Eu tenho comida, eu reparto, mas você reparte com outro. Eu tenho 2 túnicas, você reparte com outro. Então, você não pode maltratar ninguém, você é soldado, mas é para não maltratar o outro. De nada adianta a gente utilizar a palavra, a Bíblia e a doutrina cristã para combater e condenar e guerrear, fazer uma jihad contra os sintomas que se exteriorizam, se a doença interior continua nos matando dia após dia. Então, se arrepender não se trata simplesmente de deixar de usar determinado linguajar, de frequentar certos lugares, de consumir certas substâncias, de evitar certas companhias, de ter ou não ter determinadas práticas sexuais, whatever. Porque se a gente não tratar a doença, se eu não tratar o pecado, ou seja, se eu não transformar, se eu não me submeter a Deus de maneira que permita Ele transformar essa minha natureza que é contrária à vontade de Deus, eu só vou estar maculando uma ação visível e eu não vou estar superando aquele paradigma de ser um fariseu hipócrita, um sepulcro caiado, bonitinho por fora, podre por dentro. No entanto, já caminhando para o fim, o verdadeiro arrependimento, que é aquele que nos introduz no reino dos céus, ele nos leva a nos orientarmos através de um novo referencial. Esse referencial não é mais aquele referencial do egoísmo, do eu em primeiro lugar, não é o referencial da soberba, da minha vontade, do meu ego em primeiro lugar, da vaidade, do benefício próprio. Não é o referencial do hedonismo, que é a busca do meu prazer acima de qualquer coisa. Mas passa a ser um viver orientado pelo referencial do amor, nas suas mais diversas manifestações. E aquilo que condiz com o amor,
lealdade, bondade, paciência, caridade, abnegação em favor do outro. O referencial da justiça, que é se afastar de toda injustiça e denunciar a injustiça, procurar agir com equidade para com todos os homens. O referencial da paz, cultivar a paz e preservar a vida. E o referencial da alegria da comunhão, que é de viver com o outro alegremente. Enfim, ainda no texto, a resposta que eu vejo que João Batista deu, ou que em outros casos na Bíblia, de pessoas que foram iluminadas pelo Senhor, iluminadas pelo Espírito Santo, e que quiseram ter esse novo viver, a resposta é simples: cara, viva. É um viver. É um viver uma vida utilizando a minha vida em oposição à morte. Viver uma vida que valoriza a vida. Valoriza tanto a vida do outro quanto a minha própria vida. Mais do que isso, viver uma vida em obediência à vida de Jesus Cristo. A vida daquele que deu a vida para salvar a minha vida. Então eu agradeço a Deus enormemente, porque para mim, sou só um moleque que toca violão. Essa misericórdia de Deus alcançou, o arrependimento me alcançou. E esse é o diferencial da minha vida, se é que minha vida tem algum diferencial. Eu agradeço a Deus porque todos os dias eu tenho a oportunidade ímpar de me arrepender dessa minha vida egoísta e pecaminosa, e através de Jesus Cristo viver uma vida baseada no amor, na piedade, nem que seja só um pouquinho, nem que seja só por uma fração de segundo. Graças a Deus, porque ainda hoje Jesus Cristo está gritando por aí, está falando nos nossos ouvidos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só até aí.